Olá, sejam bem-vindos! Estamos muito felizes com a participação de vocês nesse vídeo. Eu sou a Clarice Ficanha, vice-presidente do Instituto Ecarte, e hoje nós estamos aqui para apresentar um pouco da história do Castelo Simões Lopes, que é um bem histórico desta comunidade de Pelotas. Todo esse conteúdo maravilhoso para vocês. Sejam bem-vindos! Dando continuidade às atividades de educação patrimonial e entendendo a importância de se apresentar também os aspectos técnicos e arquitetônicos do processo de restauração do Castelo Simões Lopes, convidamos hoje para uma conversa a historiadora Gabriela Rosselli e a arquiteta Simone Neutzlin, integrantes da equipe da Perene Patrimônio Cultural, uma das parceiras do projeto, para nos falarem sobre as fases que se encontram no projeto, bem como as atividades direcionadas à comunidade, como, por exemplo, a visita guiada, que acontece no interior do castelo. Dando continuidade às atividades de educação patrimonial, hoje a gente tem uma convidada, a Gabriela Rosselli, historiadora, integrante da equipe da Perene Patrimônio Cultural, para falar para a gente um pouco sobre a experiência da visita guiada no Castelo Simões Lopes. Gabriela, queria que tu explicasse um pouco em que consiste a atividade de visita guiada que vocês desenvolvem. Bem, boa tarde. Primeiramente eu vou referenciar sobre a visita guiada, porque quando começou esse projeto da visita guiada no castelo, eu ainda não trabalhava aqui na Perene. Então, quem fez o roteiro da visita e quem fez a pesquisa em si, que está na visita, que consiste quem teve a ideia, foi o pesquisador Guilherme Pinto de Almeida. E até hoje nós reproduzimos esse roteiro. Ele tem até há pouco tempo, ele nos mandou um outro roteiro bem interessante, que é voltado mais para as crianças, que foi quando nós fizemos o Castelo Amigo da Criança. E ficou bem legal, foi mais interessante assim, para o público infantil. Então eu acho que a ideia dele era aproximar mesmo o público, as pessoas do bairro ali, da história do castelo, porque muita gente admirava o castelo, morava ali na volta, já até tinha ido em festas no castelo, tinha entrado no castelo, mas não sabia assim da história, do peso histórico que carrega a edificação, né? E da importância do projeto de restauração, da importância de manter o castelo de pé e que aquela história faz parte da história de todos que hoje estão no bairro. Então, é uma forma de integrar, assim, e de trazer uma identidade, assim, até para eles se sentirem parte daquilo, daquele patrimônio. E eu acho que funcionou, assim, eu acho que deu bastante certo, porque tanto as crianças quanto principalmente os adultos, eles trouxeram suas memórias do castelo, né? E com o que a gente ia contando na visita, eles iam se identificando. Por exemplo, teve uma senhora que foi lá e ela era neta de um jogador que jogou ali no estádio que tem na Avenida Brasil, próximo ao castelo. E aquele estádio, o Augusto Simões Lopes, que é o que construiu o castelo para a família do Augusto Simões Lopes, foi o Augusto que doou o estádio para o Grêmio Esportivo Brasil, que foi o primeiro estádio do Brasil de Pelotas, né, ali. Então essa senhora se identificou muito com a história da família, do Augusto, porque eles eram bastante vinculados ao futebol, também ao carnaval. Então era uma família que tinha uma forte presença no bairro e eles, com essa história, com essa visita guiada, veio à tona assim, lembranças antigas dos avós, dos bisavós, dos familiares que moraram ali naquelas casas, que moraram ao redor. E essa senhora, que era netinha desse jogador que jogou lá, se emocionou até nos contando que o avô dela levou ela no estádio, que não, na época uma mulher no estádio, assim, ainda mais criança, né, era algo, mas que não, ele tinha vontade dela aprender a jogar futebol e ela foi se lembrando do avô e foi muito bonito. Embora a gente não tenha muito contato assim, com as pessoas, porque ela é rápida, a visita guiada tem 30 minutos, né, e é mais nós contando a história, assim. Só que a gente vê nas pessoas aquela vontade de participar, de também contar, eu também tenho lembranças aqui no castelo, a minha família tem lembranças aqui, tem lembranças no bairro, porque realmente a família do Augusto foi muito querida, assim, pelo bairro, foi por muito tempo.
Imagina, o Grêmio Esportivo Brasil foi fundado em 1911, né? E o primeiro estádio do Brasil de Pelotas foi ali e foi uma doação. Inclusive, o Augusto Simões Lopes chegou a ser presidente do clube em 1917 e fez muito pelo clube. Então, eles têm, assim, inclusive os jogadores nessa época do time, eles tinham o apelido de Negrinho da Estação, porque foi um dos primeiros times da cidade a receber jogadores negros, né? E por ser perto ali da estação férrea, então tinha essa história bacana, mas tem... Eu vou lembrando de várias outras, não sei se vocês querem que eu conte, vá contando. Eu queria que tu nos contasse quais são as maiores curiosidades, né? Principalmente das crianças, quando elas começam então a andar pelo castelo e se deparar então com aquela história material ali, né? Quais seriam as curiosidades mais recorrentes? A que bate o recorde, assim, toda criança assim, fica curiosa quando a gente mostra o cofre, né? Tem uma sala que é a sala do cofre, tem um enorme cofre lá que nunca foi aberto até hoje, tá meio difícil de abrir, tá? Então elas ficam, o que será? Teve até uma menininha que falou, será que tem um chocolate antigo aí? Então eles ficam bem curiosos, assim, de saber que tem algo da época que ainda tá lá, porque como tá, é uma ruína, né? Não tem nenhum móvel, nada assim do período. Então isso de ver um objeto, né, e de imaginar o que pode ter dentro dele, é incrível para as crianças, assim, eles adoram. E nos adultos? Nos adultos é mais a história da família, assim, saber mais dos vínculos familiares, por exemplo, muitos confundem que o castelo foi do João Simões Lopes Neto, né, o escritor, porque ali na década de 90 foi a Casa de Cultura João Simões Lopes Neto, então muita gente confunde, assim. Então eles querem saber da rotina da família, de quem morava ali. Eles se interessam de tudo um pouco, assim, tanto questões do bairro, questão do carnaval no bairro, eles participam bastante também. E quem não é daqui, quem vem visitar, assim, ver, porque quem é ali dali do bairro já mais ou menos conhece a história, né? Mas quem não é daqui, eles têm maior interesse em saber mesmo quem foi essa família. E vocês têm um roteiro pré-determinado para apresentar o castelo, essa parte interior do castelo? Vocês apresentam a parte interior e o exterior? Como é que é? Conta um pouquinho pra gente. Sim, o Guilherme, o pesquisador Guilherme, né, ele fez um roteiro tanto para a parte externa quanto para a interna. Mas é bem dinâmico, a gente vai contando conforme se as pessoas tiverem alguma curiosidade também, ver alguma coisa antes, não tem problema. Mas a gente tenta contar caminhando pelo interior do castelo para não ficar tanto, porque é muito densa, muita história, né? Então são 30 minutos que a gente fala sem parar, assim. Então até para a pessoa processar a gente vai contando, caminhando um pouquinho, vai olhando assim. Mas primeiro nós começamos a contar quem é o Augusto, de quem é esse castelo, porque que ele é um castelo, né? E da família que morou ali. Depois a gente vai falando dos cômodos, né? Que o castelo praticamente foi uma tribuna política, porque o Augusto, um político influente, recebeu Getúlio Vargas, o Washington Luiz. Então isso é uma das partes bem interessantes também, que as pessoas... A gente traz alguns banners também com fotos, né, desse período, com fotos com Getúlio Vargas e tal. E também vamos falando da construção, assim, que era para ser um chalé suíço, aí mais uns detalhes do caso da arquitetura, né? Mas a gente tenta aproximar, assim, tanto falar do patrimônio edificado, da importância material, né, dele, e contando da história do passado, não só da família, como também do bairro. Aí nós contamos como o carnaval surgiu no bairro, a questão do futebol, que ali no castelo, o bairro é uma iniciativa privada do Augusto, né? Então o bairro era bastante iluminado, a questão ferroviária ali, que as primeiras casas eram para abrigar os trabalhadores, os operários da estação férrea. Então tem muito da cultura do bairro presente ali no castelo. Eu acho que é nesse sentido que as pessoas se identificam e acham a história bacana, assim. Que vê que não é só uma família de elite que construiu o seu bairro. Não, eles construíram o bairro para a população que estava ali no momento, com as necessidades que tinham na época. Então é bem bacana, assim.
Bem interessante. E qual a tua impressão sobre essa atividade, né? A importância dela para ti, como historiadora e como uma das pessoas envolvidas na atividade em si mesmo? Eu acho que acima de tudo é a questão do pertencimento, assim, de trazer esse valor para as pessoas. Eu acho isso incrível, assim, da pessoa entrar lá meio quietinha, inibida, assim, e no final da visita a gente vai subindo, né, lá no terraço, todos basicamente querem falar alguma coisa, já querem, até por isso que a visita às vezes demora um pouco mais, porque eles querem interagir ou querem parabenizar pelo trabalho da restauração e tal, daí a gente já pede. Como no domingo no castelo é muito rápido a visita de 30 minutos, porque é um público grande, não dá para aprofundar com cada grupo assim sobre a restauração e tal. Mas a gente já fez visitas num sábado e depois com as crianças, que a gente conseguiu fazer a visita guiada exterior, que o Guilherme já fez o roteiro também. Aí mostra o poço, mostra onde eles tinham galinheiro, os 3 poços artesianos tinham. Mostram onde ficavam as flores, o orquidário, as flores raras da Dona Hilda. Então, e ali principalmente a parte da garagem, que foi a primeira etapa da obra de restauração. Daí a gente aprofunda ali essa parte, mas nós tentamos falar dentro do castelo de tudo isso do exterior para até convidar a pessoa, o grupo que entrou ali agora, visitem o restante, né? Aproveitem o parque, assim, o exterior do castelo. Gabriela, agora tá tudo parado, né? Por causa do isolamento, por conta da pandemia do Covid-19. Tem uma previsão de retorno às atividades ou ainda não tem? Sim, tem previsão de retorno. Tu diz dos domingos no castelo ou da restauração? Das visitas guiadas. Bem, as visitas guiadas, elas estão dentro da programação, que é do domingo no castelo, que vinha acontecendo. Tudo acontece por causa da obra, né, da restauração, do projeto de restauração. E nós achamos importante ocorrer por causa dessa questão de aproximar o público. Até se vocês forem ver ali na garagem, a primeira etapa da obra está intacta, assim, então quer dizer que essa educação patrimonial com as pessoas deu certo, porque não teve vandalismo, as pessoas querem cuidar assim, do patrimônio, que elas se sentiram parte daquilo. Tá bom. Muito obrigada, Gabriela. Dando continuidade às atividades de educação patrimonial, a nossa convidada de hoje é a Simone Neutzlin, arquiteta responsável pelo projeto de restauração do Castelo Simões Lopes. Boa tarde, Simone. Gostaria que tu nos contasse um pouco sobre as fases desse projeto, então, de restauração. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a todos. Eu vim aqui para explicar para vocês, então, as etapas do projeto de restauração do Castelo Simões Lopes. Primeiramente, eu gostaria de explicar que esse trabalho referente ao castelo se divide em 2 grandes etapas. Uma é a restauração da edificação e a outra é o uso criativo. Eu, como arquiteto e urbanista, em especialização no patrimônio histórico, sou responsável pelo projeto de restauração da edificação e do seu jardim. O castelo, ele é tombado em nível estadual, ou seja, ele tem uma proteção, né, um destaque de tombamento em nível estadual, e assim como o prédio é tombado, o jardim também é tombado, ou seja, o jardim tem valor histórico. Então, assim como precisamos ter um cuidado especializado para executar o projeto e depois as obras de restauração da edificação, o mesmo precisa ser feito para o jardim, ou seja, a gente vai ter que elaborar um cuidadoso projeto e depois uma execução muito cuidadosa para resgatar as origens, né, a forma original desse castelo que circunda, desse jardim, perdão, que circunda o castelo. A primeira etapa que já foi realizada foi o projeto de restauração da garagem. Resolvemos começar por esse projeto e por esse espaço, por ser um espaço menor, e que esse espaço qualificado como está hoje, que ele já foi restaurado, né, ele pode ser aberto à comunidade e receber as pessoas do bairro no dia a dia. Então, como era um objeto de menor tamanho, nós priorizamos esse, então é uma etapa que teve começo, meio e fim. Então, essa primeira etapa está terminada e agora estamos, neste momento, transcorrendo o tempo da segunda etapa, que é o jardim. Essa primeira
fase do jardim contempla, a gente chama tecnicamente de manejo vegetal, ou seja, a realização de podas e supressão de espécies não originais do jardim, que a gente diz um nome assim que são espécies invasoras. Pode ser até umas espécies bonitas, mas na verdade elas acabam causando dano às espécies originais ou à edificação. E o objetivo, como eu disse para vocês anteriormente, é resgatar o aspecto original do jardim. Retomando, né, um pouquinho da história, o jardim foi construído, né, começa a ser montado logo após a construção, e ele vem muitos anos sendo elaborado e cuidado pela dona Hilda. Então ele tinha toda uma característica, um conjunto de plantas, né? Inclusive a dona Mirska Simões Lopes, que é neta do Augusto e da dona Hilda, ela relata, né, de onde a avó trazia as plantas, onde ela plantava cada espécie, né? Então a gente vai retomar esse aspecto do jardim, porque esse jardim sofreu uma grande alteração na década de 90, quando a prefeitura compra o prédio e transforma num centro cultural. Nesse momento, a prefeitura contrata uma floricultura, que situava os fundos ali do castelo, e essa floricultura faz uma intervenção paisagística nova. Então, nós temos dois momentos do jardim. O jardim que foi começado na década de 20 e se desenvolveu até o final dos anos 80, e um jardim que foi sobreposto a partir dos anos 90. Então, nós temos dois momentos do jardim, a gente está fazendo uma leitura disso tudo, que isso faz parte do projeto de restauração do jardim, para ao final nós termos uma etapa concluída e voltar mais próximo da sua originalidade. Uhum. E tem como a gente falar em próximos passos, planos futuros? Pela sequência lógica das etapas de restauração, o próximo passo seria abordarmos a restauração global da edificação, sendo que dentro desta etapa, a primeira ação seria o restauro da cobertura. Através da restauração da cobertura e de todos os elementos, nós conseguimos promover o uso interno da edificação. A ideia, então, seria, primeiramente, restaurar a cobertura, depois ir restaurando por conjunto de blocos isolados a edificação, para que assim que um ambiente ficasse todo restaurado, a gente já poderia começar a liberar o uso interno e o desenvolvimento de atividades, tanto para a comunidade do bairro como a população em geral da cidade. Obrigada, Simone.